Olá pessoal, a gente continua aqui, eu, o professor Jusilândio, corrigindo para você e comentando as questões da prova aplicada pela SESGran-Rio, prova de conhecimentos bancários, para o concurso Banco do Brasil de 2012. Um dos concursos, salvo engano, foram 3 concursos em 2012. Muito bem, e nós temos aqui a questão número 12, e esta questão, a numeração original dela na prova da SESGran-Rio era 64. Só lembrando, este curso é um presente para você que adquiriu o meu livro. Este curso ele é para dar suporte a quem está estudando pelo meu livro. Esta prova está sendo comentada aí no livro, tá? De forma bem extensa. E nós estamos aqui na questão número 12 agora. Vamos ler o enunciado. No mercado financeiro, os derivativos... Derivativo é sempre um tema interessante que traz algumas dúvidas, né? No mercado financeiro, os derivativos são instrumentos que dependem do valor de um outro ativo, tido como ativo de referência. Daí porque o nome é derivativo. É porque ele deriva, ele provém da negociação de outro ativo, que é o ativo de referência. Em relação aos derivativos, os contratos que prevêem a troca de obrigações de pagamentos periódicos ou fluxo de caixa futuros por um certo período de tempo são denominados contratos de... E temos aqui as alternativas. Letra A, futuro, contrato de futuro. Letra B, hedge, é um contrato de hedge. Letra C, opções, seria um contrato de opções. Letra D, swaps, seria um contrato de swaps. Letra E, termo, é um contrato a termo. Então, como se trata de comentário da questão, a gente não vai explicar cada um desses itens, né? Eu espero que você veja aí no livro. Mas a gente vai trabalhar com a resposta e vai mostrar para vocês aqui alguns termos técnicos que foram utilizados aqui pelo autor da questão. Bem, por exemplo, vou ler novamente e a gente vai explicar cada termo técnico aqui. No mercado financeiro, os derivativos são instrumentos que dependem do valor de um outro ativo. Então, ativo é um bem qualquer que possa ser transformado em dinheiro, que tenha, que sofra demanda por ele e, portanto, ele pode ter um preço determinado em valores monetários, tido como ativo de referência. Em relação aos derivativos, os contratos que prevêem a troca de obrigações de pagamentos periódicos ou fluxo de caixa futuro. O que é isso? Obrigações de pagamentos periódicos? Sim, as prestações que devem ser pagas, as obrigações que se devem pagar. E o que seria um fluxo de caixa futuro? O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é o registro ou a constatação de entradas e saídas de dinheiro. Isso é o fluxo de caixa. Entradas e saídas de dinheiro. Pagamentos, recebimentos e assim por diante. Futuro, ou seja, obrigações a serem pagas no futuro. Entradas ou saídas monetárias no futuro. Por um certo período de tempo. São denominados. Então, o que a questão quer saber? A questão quer saber, dentro do tema derivativos, a questão quer saber qual é o contrato, que tipo de contrato serve para se fazer essa troca de obrigações futuras. Vou ler novamente. O enunciado é um tanto complicado para quem não é da área, né? Em relação aos derivativos, os contratos que prevêem a troca de obrigações de pagamentos periódicos ou fluxo de caixa futuros por um certo período de tempo são denominados contratos de... A resposta é swaps. Letra D. São os contratos de swaps que permitem isso, essa troca de obrigações futuras. Swap, em inglês, melhor, está em inglês, em português, pode significar troca. Então, swap é uma troca de posições. Ele pode servir para isso aí. Como assim, professor? Troca de posições? Ainda não entendi. Ok, o tempo é curto para a gente explicar algo tão complicado e a gente já trabalha aqui com a questão, mas não dá também só ler e dar a resposta. A gente precisa comentar pelo menos o elemento da alternativa que é a resposta correta.
Bem, o que acontece? Imagine duas empresas A e B. A empresa A, ela pode negociar, por exemplo, a entrega de dólares no mercado futuro. No passado tivemos problemas terríveis aí. Algumas empresas apostaram na queda do dólar e venderam dólares para entregar no futuro. E aí, na época de entregar os dólares, simplesmente o dólar disparou. Ou seja, os seus economistas não conseguiram prever, e realmente 100% é impossível, e de repente, por variáveis externas, exógenas, né, de repente o dólar subiu bastante. As empresas que tinham apostado na queda do dólar acabaram amargando um grande prejuízo. Como assim, professor? Determinada empresa A, por exemplo, ela acha que o dólar no futuro vai sofrer uma queda e ela decide, por exemplo, vender dólares no mercado futuro, ou seja, para entregar esses dólares dentro de 60 dias. E ela aposta, ela está jogando no mercado, ela aposta que esse dólar vai cair. Se por algum motivo esse dólar não cair, pelo contrário, subir, ela vai ter que comprar o dólar no futuro por um preço bem mais elevado. Digamos que hoje o dólar está em torno de R$ 2,36, R$ 2,36. Digamos que essa empresa, ela aposta que o dólar vai cair para R$ 2 daqui a 60 dias. É uma maluquice, mas vamos supor isso aí, né? Vamos supor que ela ache, os seus economistas pensam, não, o dólar vai sofrer queda, o dólar vai chegar a uns R$ 2 aí, então vamos vender dólares para entregar no futuro. Ok, ela vende agora para entregar no futuro. Então ela apostou na queda do dólar. Mas imagine que daqui a 2 meses, na época que ela for comprar esses dólares para entregar, esse dólar disparou e chegou a R$ 3,00, R$ 3,10. Ela amargou um prejuízo. Essa empresa A terá amargado um prejuízo muito grande, que ela vai ter que comprar o dólar mais caro para entregar ao comprador. Ok. Agora imagine uma outra empresa que faça o contrário, a empresa B. Ela simplesmente comprou dólares para receber, no futuro. Ela fez um contrato de opção de compra de dólar para receber no futuro. Então para essa empresa, é melhor, na verdade, para ela que esse dólar suba. Para a empresa A, melhor que o dólar caia, porque ela fez um contrato de opção de venda no futuro. A empresa B, para ela é importante que o dólar caia, porque ela simplesmente precisa... para a empresa A, é melhor que o dólar caia, porque ela vendeu o dólar para entregar no futuro. Para a empresa B, que fez uma opção de comprar dólares no futuro, comprar dólares agora para receber no futuro, para ela é melhor que o dólar suba. Então, temos duas posições diferentes. A empresa A apostou na queda do dólar, a empresa B apostou na subida do dólar no futuro. Muito bem, essas empresas, obviamente, elas poderiam, se quisessem, fazer operações de proteção contra essa queda ou essa subida que não seria útil para elas, seria desastroso para elas. Elas podem fazer um contrato de hedge, que é proteção, que a gente não vai falar nisso agora, que se trata de uma questão voltada para swap, para não tomar muito tempo. Mas aí, essas duas empresas, elas podem também trocar as posições. Elas podem fazer um contrato de swap, trocar as posições, já que uma apostou na queda. Para uma, a subida do dólar não é útil a queda. Para a outra, a subida já é útil. Então elas podem trocar suas posições fazendo um contrato de swap. Agora vamos ver novamente, que agora já vai ficar mais fácil de entender. No mercado financeiro, os derivativos são instrumentos que dependem... Por que derivativo, professor? Olha, a operação principal, o ativo de referência é o dólar. Mas o que esse pessoal está negociando, na verdade, não é o dólar em si. É a opção de compra, né, do dólar, a opção de entrega, de receber, ok. É um contrato que deriva do ativo principal, que é a moeda. Muito bem. Como eu disse, é um tema complicado para explicar em tão pouco tempo, mas a gente vai entender o seguinte aqui.
No mercado financeiro, os derivativos são instrumentos que dependem do valor de um outro ativo, claro, tido como ativo de referência. Em relação aos derivativos, os contratos que prevêem a troca de obrigações, de pagamentos periódicos ou fluxos de caixa futuros por um certo período de tempo são denominados de contrato de swap. É só você entender que swap pode significar troca, ok? Então o contrato de swap, ele é um contrato onde duas partes podem celebrar a troca de posições, ok? Então quando você vir em alguma questão a palavrinha troca, trocar posições, comprado, vendido e assim por diante, você já percebe que se trata de, muito provavelmente será um contrato de swap. Ok, a gente vai, eu combinei comigo mesmo, planejei que cada questão seria comentada em 3, 4 minutos, mas a gente acaba alongando o tempo. Eu espero que você não fique chateado, porque a aula está ficando um pouquinho maior do que você imagina. Essas questões, é bom que essas provas a gente comente o mais rápido possível, para que você tenha o maior contato possível com provas já aplicadas, para facilitar os seus estudos. Vamos então para a questão de número 13.